Seja muito bem-vindo, você que é professor de musicalização, que é professor de artes, que é pedagogo, você que é contador de história, você que é pai, você que é mãe, que gosta de musicalizar o próprio filho ou está atrás de ideias de atividades como musicalizar as crianças, enfim, você que é desse mundo maravilhoso da música, seja muito bem-vindo! O que eu faço aqui? Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Eu sou a Janine Dias, amante de música. Desde que eu nasci, posso dizer assim, sou professora de música há mais de 20 anos, estava fazendo as contas, há mais de 20 anos e criadora do Método Música da Di. Eu trouxe um tema que foi muito pedido, como musicalizar crianças agitadas. Ai, 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 o que eu mais ouço assim, Di, a minha turma é muito agitada, eu não consigo reter a atenção dos meus alunos, eles não prestam atenção, os meninos são agitados, não param quieto no lugar, eles são desinteressados, né, fala de outra coisa, e aí o caldo só engrossa, né, fala assim, Di, eu tenho alunos que são atípicos, como é que eu vou conciliar tudo isso com a aula de música, como é que eu resolvo tudo isso, pelo amor de Deus, me ajuda! Então nós vamos falar bastante sobre esse assunto, e ao final da aula de hoje, eu tenho certeza que você vai sair daqui com o coração mais cheio, né, com a mente mais esclarecida sobre a sua prática, sobre o que você está fazendo, o que você pode melhorar, o que você pode mudar, que estratégias você pode adaptar. Então fica comigo aqui até o final que a gente vai conversar muito sobre isso. Agora eu quero falar um ponto bem importante aqui, eu quero trazer isso já aqui desde o início. Eu quero deixar aqui bem esclarecido para você que o que eu vou trazer aqui hoje sobre essa questão de alunos agitados, né, é toda a minha experiência que eu tenho como educadora musical. Porque aqui nós vamos citar alguns casos que precisam de um pouco mais de análise, né, de um pouco mais de conhecimento mais profundo de áreas de outros profissionais. Nós vamos citar aqui sobre isso, mas o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é a minha experiência como educadora musical com essas crianças e essas turmas agitadas, tá bom? Mas o que é importante a gente falar sobre isso? Por que tantos professores têm dúvidas? Não só professores, né? Quem trabalha com criança ou quem tem criança, quem é tio, tia, pai, mãe, avô, avó, quem tá com criança, que percebe que as crianças assim, né? Parece que tem uma energia que é inesgotável. Por que é importante você saber disso? E principalmente você que trabalha com educação, você que ensina através da música. Por quê? Para que você não fique, prof, frustrado contra o trabalho que você está desenvolvendo, né? Eu sei que às vezes você vai lá, aprende aqui com a Di, nossa, aprendi lá com a Di uma forma de fazer um planejamento, tive uma ideia de uma atividade legal para minha aula, pá, vou fazer, cheguei lá, não deu certo. Poxa, será que o problema sou eu? Quantas vezes, prof, você já não pensou em desistir de dar aula de musicalização? Que é algo que você ama tanto, música e ensinar, você ama tanto isso. E quantas vezes você já não pensou em desistir porque você chegou lá para poder dar a sua aula e você se sentiu fracassado porque você não conseguiu alcançar os seus objetivos? As crianças gritavam, pulavam, fazendo aquela coisa na sala e você ficou lá perdido, querendo sair correndo, com medo, inseguro. Então é para isso, é para que você não fique frustrado. Então a gente vai esclarecer alguns pontos aqui. Outra coisa também, prof, é para você refletir quanto à sua prática. Será que a sua prática está condizente ao que as crianças de fato podem executar? Será que as suas propostas, a ideia das suas atividades, a forma como você está estruturando a sua aula, o que você está querendo que os seus alunos eles voltem para você, reajam para você, que mostrem para você que aprenderam, será que está condizente com a idade deles? É algo para a gente refletir hoje também. E esse gancho que é para você precisa ter clareza na hora que você vai planejar as suas aulas, que a gente fala muito sobre isso aqui. Prof, você gasta tempo planejando, não gasta? E eu sei que esse tempo que você gasta planejando, normalmente são nos finais de semana, você não é pago como você deveria por esse tempo de planejamento, né? Por mais que você tenha repouso remunerado, mas mesmo assim nunca paga, né? O trabalho do professor não é só quando ele tá lá executando na sala de aula, quando tá ensinando, não. Tem os bastidores, tem a pesquisa, tem o que você tem que fazer em casa. Outros professores também têm as provas que tem que elaborar, tem que trazer as provas para casa para poder corrigir, e tem as sequências didáticas, e tem BNCC, e tem um monte de coisa, e a aula tem que ser divertida, tem que ser legal, tem que reter a atenção dos alunos, então tem que tanta coisa para a prática do professor, e eu sei que é trabalhoso, tá? Do jeito que eu falo aqui para você, pode até parecer que, nossa, Di, é a pior profissão do mundo. Não, muito pelo contrário. Eu sou apaixonada pelo que eu faço por amor também, pelo dinheiro também, né, gente? A gente faz, a gente quer ser pago, é o nosso trabalho, mas a gente também faz por amor. Eu tenho certeza que você também é apaixonado por ensinar, mas
tem esse ônus do planejamento, né? Então, o benefício é que eu quero que você revise e questione o seu tempo de planejamento, se essa atividade, se esse planejamento, se esse tipo de aula está condizente com os seus alunos, tá? Por isso que é importante a gente falar sobre este tema. Eu quero que também você revise e questione a sua didática. Como é que está sendo a sua didática com seus alunos, prof? Como é que você está passando o conhecimento para eles? Como é que você está entregando essa proposta? Será que você está falando muito e executando menos? Ou será que a sua aula está um misto de um monte de coisa que fica difícil até para poder conseguir distinguir qual que é o objetivo, o que você quer? Será que você só não está se preocupando em finalizar os 50 minutos de aula e entreter essas crianças o tempo todo e está perdendo de vista os objetivos da sua aula, o que você quer ensinar? Às vezes a gente passa por isso. Eu já passei por isso muitas vezes e é por isso que eu trago hoje esse tema para a gente poder questionar sobre isso também, tá? Quando a gente questiona, quando a gente reflete sobre as nossas práticas, sempre há o crescimento do nosso trabalho. Então vamos lá. Por que as crianças são tão agitadas, meu Deus do céu? Por que criança é tão agitada? Gente, criança tem muita energia. Agora, quando a criança é apática, tristezinha, muito quietinha, muito caladinha, né? Aqui já fica, ó, um sinal amarelo que só um sinal vermelho, porque isso não está dentro da normalidade de uma criança que ela está em pleno desenvolvimento infantil. Então, uma coisa aqui que a gente precisa esclarecer é, se a sua aula ela é agitada, tá tudo bem, porque crianças têm muita energia. Então, você pode perceber que criança é movimento, criança tem necessidade de pular, faz brincadeira de pular, elas pulam e não parece que não se cansam, né? Observa uma criança que sai da sala de aula, se ela vai no bebedouro, se ela vai no banheiro, às vezes ela sai saltitando, às vezes cantarolando uma música. Crianças são movimento, elas gostam de se movimentar e isso está dentro da fase de desenvolvimento, tá? As crianças, quando elas estão se desenvolvendo, é necessário que tenha essa energia. Então, elas gostam de pular, de saltitar, de se jogar no chão, de rolar, de abaixar, de levantar. E essa atitude de se movimentar faz parte do desenvolvimento como num todo, gente. Não só o desenvolvimento motor, como também desenvolvimento neurológico. Então, criança sempre vai ter muita energia, criança sempre vai ser agitada. Quando elas estão nessa fase de desenvolvimento, tanto neurológico quanto motor, elas estão desenvolvendo o quê? O equilíbrio, né? Por isso que a gente trabalha tanto a lateralidade. Elas estão desenvolvendo também o controle inibitório. Se é aquela criança, né, que não tem filtro. Já viu um adulto assim que fala tudo que vem à cabeça, tal, que parece que não tem filtro? A gente começa a desenvolver isso na infância. Nesse momento, as crianças estão estabelecendo as relações. Tudo faz parte desse processo de desenvolvimento. Agora, prof, eu quero falar uma coisa para você. Quando a gente, nós professores, queremos dar uma aula, que a gente quer a concentração dos alunos, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você idealiza uma aula em que as crianças estão concentradas? Como é que é para você essa questão de concentração dos alunos? Será que de repente a sua régua, tá, o que você tem de ideal como crianças concentradas, será que ela é ideal? Ou será que você está se baseando pela regra do adulto? Porque a regra que a gente tem, não tô falando só para você que é professor não, para você pai. Como é que você quer que seu filho fique concentrado? Será que a concentração que você acha que seu filho tem que ter é só parado? Te olhando assim, não olhando nem pro lado? É essa a sua régua de ideia de concentração? Isso a gente precisa questionar. A gente tem essa crença ainda lá do aprendizado antigo, gente. Isso aqui, ó, que criança só aprende, né? Se ela estiver completamente sentadinha, paradinha, quietinha, né? E prestando atenção no que o professor tá falando. É sério isso? É sério que a gente ainda se pauta por isso? A gente precisa questionar. Porque às vezes, né, a gente pensa assim, minha aula é agitada, meus alunos não estão prestando atenção, eles não estão se concentrando. Mas olha só, toma cuidado com relação a isso. Porque crianças se concentram até no movimento. Até quando você acha que uma criança está agitada, ela não para quieta, isso não quer dizer que ela não esteja se concentrando e digo mais, que ela não esteja aprendendo. É lógico, né, que a gente vai intermediando, a gente vai ali conduzindo num processo. A aula, ela é muito dinâmica, principalmente a aula de musicalização. Acontece muita coisa e nós que somos da musicalização, a gente deve usar e abusar do movimento, porque a nossa aula ela é muito fluida, né? É uma aula que acontece acontecendo. Então, por isso que é importante que a gente tenha muito claro que nem sempre uma aula em que as crianças vão se concentrar necessariamente é uma aula que as crianças tenham que ficar paradas. Aí agora, voltando a falar que quando a gente pensa numa aula para a criança ficar concentrada, a gente quer que a criança fique
quieta. Só que aí existem uns contrassensos. Presta atenção se você já passou por isso, se você já fez isso, se você já viu isso, você como pai, você como educador, você, né, que trabalha com criança. Você já parou pra pensar por que você pede tanto silêncio na sua aula e você é ignorado? Você tá pedindo silêncio, gurizada, silêncio aí, todo mundo quieto, silêncio, por favor, silêncio. Aí a professora cruza os braços, vamos fazer silêncio. E no momento que você tá pedindo silêncio o tempo inteiro, você não tá fazendo silêncio. Não é meio estranho isso? Você tá pedindo silêncio, mas você não tá fazendo silêncio? Como você acha que você vai conseguir chamar a atenção das crianças pedindo silêncio e falando mais alto que todo mundo? Isso não funciona, mas eu tenho certeza que você já passou por isso, porque eu já fiz isso também. Hoje a gente sabe que existem outras estratégias para poder chamar a atenção dos alunos e sem pedir e implorar, pelo amor de Deus, crianças façam silêncio. Porque a gente tem aquela ideia de que o professor só é dado atenção para ele quando as crianças ficam quietinhas e olhando. Então essa é uma crença que a gente precisa, de uma vez por todas, repensar. Outra coisa também, você já percebeu que quando você, a maioria, né, dos pais também, de educadores, quando as crianças estão falando muito alto, vamos falar mais baixo aí e tal, tá muito alto, muito barulho. Fala isso gritando. Tenta chamar atenção no grito, é o famoso no grito mesmo. Por que isso não funciona? Porque você está pedindo algo que você está entregando diferente. Então isso não vai funcionar com os alunos. Essa abordagem de ficar pedindo silêncio o tempo todo, de ficar pedindo para falar baixo, de ficar falando, menino, presta atenção, menino, fica quieto no seu lugar. Já prestou atenção que é o tempo todo uma represária para criança? Fica quieto, para, não. Eu não tô dizendo aqui para você, prof, que a gente não precisa dar um direcionamento para a criança. A gente precisa dar um direcionamento, porque senão a aula ela vira uma coisa que a gente perde o controle. Mas o que acontece até o momento de você não perder o controle? O que a gente faz para poder não perder o controle? A partir do momento que você tá ali implorando silêncio, né, pedindo falar mais baixo, criança, olha aqui para mim, você já perdeu o controle. Então essas estratégias, elas são extremamente ineficientes. Não funciona. E na aula de musicalização, por isso que eu gosto muito de falar sobre isso aqui, a gente tem essa linguagem, esse idioma que é universal, que é a própria música, não é verdade? Então a gente consegue usar a linguagem musical para comunicar com as crianças sem necessariamente ter que ficar pedindo silêncio, ter que ficar pedindo, pelo amor de Deus, olha pra mim. A gente não fala com essas palavras, mas talvez com os nossos atos é isso que a gente tá querendo dizer, né? Por favor, criançada, olha pra mim porque tá difícil, né? Com a musicalização, com a música, a gente pode, né, se comunicar através do som. É um desafio, tá? Você pode bolar uma aula de música em que você não necessariamente tem que dizer uma palavra, mas que você se comunique apenas com os sons, apenas com essa comunicação que não necessariamente precisa ser sonora, mas ela pode também ser gestual. Então você vai trabalhando aqui com outras estratégias que dificilmente esse aluno vai ver isso lá na aula dele de geografia, de português, de matemática. Ele não vai ver esse tipo de abordagem lá, porque lá naquela aula funciona outro tipo de comunicação. Mas na nossa aula de musicalização a gente precisa, de uma vez por todas, apropriar desse recurso nosso que é maravilhoso, que é isso que a gente ensina, que é a questão da musicalidade, a gente usar os sons ao nosso favor. Mas agora eu quero te dar um exemplo de como você pode chamar a atenção dos alunos, como você pode ter essa sua aula aí com essa turma agitada de uma forma efetiva. Vou te dar agora um direcionamento, uma orientação para você já fazer na sua próxima aula, tá? Então, se você trabalha com flauta doce, isso aqui, gente, se você não souber e não tiver paciência para trabalhar a flauta doce com seus alunos, você enlouquece, você pira. Por quê? Porque as crianças vão querer soprar de qualquer jeito, vão querer fazer da flauta um apito, tudo, vão querer fazer qualquer tipo de som e esse instrumento aqui ele é agudo, então acontece que a sua aula vai ficar sonora demais, para não dizer que a sua aula pode ficar até barulhenta e irritante, tá? Não só o professor, mas também com outros alunos que têm muita sensibilidade auditiva e se você também trabalha com alunos que são autistas ou dentro do espectro, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com a nossa aula e se essa proposta também não está incomodando outros alunos que estão dentro do... Então, gente, é um desafio, tá? Trabalhar com educação é um desafio, porque você trabalha o individual no coletivo e isso vai ser sempre desafiador. Mas eu vou te dar uma dica agora, se você trabalha com flauta doce, a forma que você pode trabalhar para os seus alunos não ficarem tocando sem ser a hora certa de tocar, tá bom? Sem você ficar falando assim, silêncio, galera, silêncio aqui, tem que soprar
assim, não pode... Não, pra você não ter que ficar falando tanto e agindo mais, tá bom? Então, o que você pode fazer? Sem falar nada, tá todo mundo lá, soprando loucamente a flauta. Você só faz isso aqui, ó. Espera todo mundo te olhar. Aí, ó, se você fica parado assim, olha pra todo mundo, em um momento eles vão parar. E eles vão te imitar. Então, para aqui com a flauta, deixa ela assim na frente pra todo mundo ver que você não tá pegando ela de qualquer jeito, que você tá querendo dar um sinal. E aí, a grande probabilidade eles vão te imitar e você faz isso aqui, ó. Coloca ali na mesa, coloca ali no colo. Então, o momento agora, o que você quer? Você quer que eles soltem a flauta. Eles vão soltar a flauta. A flauta estando fora do alcance das mãos, automaticamente, nesse momento, você vai ter, né, o silêncio que você tanto quer para você dar a instrução da próxima atividade. Aí você faz isso aqui, ó. Eles vão entender. Quem vai fazer é só você, né? Você faz assim. Aí você vira assim e fala. Tá. Eu vou fazer e vocês vão ouvir. Aí você pega a sua flauta, aí um outro vai pegar a flauta e você faz, ó, e mostra pra você de novo. Então, nesse momento, eles estão assim, ó, querendo saber o que vai ser o próximo passo que o professor vai dar. E aí você já tem a atenção de todo mundo nesse momento. Aí você pega a flauta, né, faz lá a nota que você tá estudando com seus alunos, e aí você faz assim, ó, começa um diálogo com esses alunos. Então, a partir do momento que você pega a sua flauta, eles vão pegar deles também. Então, você faz assim, e todo mundo pega. Aí você mostra que você vai tocar primeiro e toca, por exemplo, faz uma pergunta. E aí você aponta para o aluno que vai te responder. Nesse momento, ele vai te imitar ou ele vai te responder. Provavelmente ele vai te imitar. E aí você pega e vira para outro aluno, aponta e toca para ele. E aí ele vai te imitar, provavelmente. Aí chegou o momento de falar, agora eu vou fazer uma pergunta aqui com o som e você vai me responder da forma que você quiser do lado. Vira para outro aluno e faz uma pergunta. Imagina uma pergunta. E aí ele vai te responder. Você iniciou aqui um diálogo musical, tá trabalhando aqui o improviso, a criatividade. O aluno ele vai ter que te escutar, ele vai ter que te imitar e você não necessariamente tá igual um louco desesperado pedindo para os alunos pararem de tocar a flauta doce para você dar o comando que você quer que eles aprendam ou a instrução que você quer que eles aprendam. Dessa forma, você começa aqui um diálogo musical com a flauta. Essa é uma forma de já minimizar toda essa agitação da sua turma, né? E isso vai fazer com que você retenha a atenção deles também. Quando eu comecei a dar aula de musicalização, lá em 2010, 2009, por aí, o que aconteceu? Eu também tinha essa história de ter as turmas muito agitadas. Eu caí de paraquedas numa escola que começou a ter aula de musicalização naquela época. Então eu comecei a dar aula do primeiro ano até o 9º ano. E as salas, elas eram muito cheias, né? Salas normais, né, gente? 30 alunos, 20 e poucos alunos, 30 alunos. E eu tinha que dar aula de musicalização para eles. Mas o que acontecia que não me ajudava e que as minhas turmas continuavam cada vez mais agitadas. Olha só, o primeiro dia de aula eu falei assim, não, eu não vou dar conta disso não. Eu não vou dar conta, vou desistir, isso não é para mim. Quantos de vocês já não pensaram isso? O primeiro dia de aula eu falei assim, não, não quero voltar amanhã, não dá certo, não é para mim. Mas aí quando você pensa no dinheirinho no bolso, pensa na carteira assinada, pensa que é uma escola legal, você pensa, mas não posso, né? Preciso voltar lá, o que eu posso fazer para poder unir o útil ao agradável? O trabalho que eu vou desempenhar, só que da melhor forma. Agora eu vou trazer isso para você, tá? Por que as suas turmas são tão agitadas, né? Por que às vezes musicalizar crianças agitadas acaba sendo um pouco difícil? Primeiro, o problema que eu quero trazer aqui para vocês, tem que deixar muito claro que na maior parte do tempo o problema não está com a criança agitada, não está com a turma agitada, está com você, prof. Desculpa de falar isso, mas eu preciso de falar isso porque era o problema que acontecia comigo também. Quando as minhas turmas estão muito agitadas, quando o negócio não funcionava, o problema não era necessariamente as crianças e a turma, porque se tem um adulto, se tem alguém ali que é capacitado, se tem alguém que estudou ou não, mas se tem alguém que está preparado para passar o conhecimento, para instruir a turma, é você, não são as crianças, não são os alunos. Eles estão ali para serem educados, para a gente ir construindo essa
questão da educação, né? Nós somos os educadores. Então, a questão das turmas serem agitadas, o problema não é necessariamente as turmas. Existem estratégias, mas eu quero falar que quando você não tem um objetivo claro do que você quer ensinar, você fica perdido. Quando você não tem uma didática, quando você não sabe de que forma você vai conduzir aquele conhecimento, que estratégia que você vai levar, que atividade você vai levar, que música você vai levar, também já não funciona muito bem. E outra coisa é, quando você não tem essa estrutura que eu já te citei agora, você é inseguro. Se você não sabe onde você vai chegar com aquilo que você vai ensinar, se você não sabe de que forma você vai ensinar, você está perdido. A verdade é essa, você está perdido. E era assim que eu me sentia quando eu comecei a dar aulas de musicalização. Porque eu tinha aquele conceito que aula de música era igual no formato de aula de instrumento. Porque até então eu só tinha dado aulas de instrumento. Antes de dar aulas de musicalização, eu tinha dado a vida inteira aulas de piano e aulas de técnica vocal. Essa era a minha prática, esse era o meu conhecimento musical. Eu já tinha conhecimento, mas eu precisava de um objetivo, eu precisava de uma didática. E quando você não tem isso, você não consegue passar o que você quer para os seus alunos. Sem didática, sem metodologia, sem um planejamento de aula, sem uma estrutura da aula de música, tudo isso conta, porque a gente precisa ter uma rotina na hora que a gente vai entregar a nossa aula. E quando a gente tem essa rotina, os alunos, por mais que sejam crianças, gente, eles estão ali de olho em tudo, tá? É a forma como você vai construindo este processo que faz com que as suas turmas elas fiquem mais calmas. Então, deixa uma coisa clara para você. Quando a criança ela não tem clareza do que vai ser feito, de como é essa aula, ela começa a ficar agitada, ela começa a ficar ansiosa e é por isso que as crianças ficam assim, dessa forma. Agora, quando você estrutura tudo certinho, as chances dessa turma, desses alunos ficarem agitados é bem menor e você tem a retenção maior. É lógico que existem outros fatores também que contribuem, né, para a agitação das crianças. Eu quero falar também que tem o contexto familiar, que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Vai ter uma festinha na escola, né? Vai ter uma festa na escola. Isso também contribui que os alunos eles fiquem agitados porque eles estão ansiosos para aquele momento. Semana de prova, né, com os alunos maiores também, eles ficam um pouco mais apreensivos. Isso reflete na agitação. Mas quando a gente se apropria desse movimento, dessa agitação desses alunos, a gente pode pegar e redimensionar toda essa questão de movimento, deles não quererem parar quietos na nossa aula de musicalização, que a gente tem essa metodologia que é muito ativa, de sentir a música com o corpo, de a música ir acontecendo. A aula de musicalização, ela faz isso, né? A música, ela vai acontecendo, a aula vai acontecendo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte: chegou na sala de aula, não precisa nem dar bom dia, boa tarde, não precisa nem falar isso, já coloca uma música, já canta a música de boa tarde, já canta a música de bom dia, já começa cantando, já começa fazendo, porque ali os alunos eles já vão, entrando nesse clima musical, sem muita explicação, sem muito blá blá blá. Às vezes a gente quer muito explicar o que vai acontecer, o que vai ser, o que... Não, a gente pode fazer isso com as crianças. O que você pode usar para você já organizar? Por exemplo, eu vejo, né, que as crianças hoje em dia, principalmente o pós-pandemia, as crianças estão com muita dificuldade de se organizar. Faz uma rodinha ali com as crianças, é aquela dificuldade para fazer uma rodinha. O que você pode fazer? Você pode usar uma banda elástica. Chegou na sala de aula, já joga a banda elástica, lá todo mundo pega aqui, pronto, a rodinha tá feita. Primeira roda tá feita. Aí você já canta a música ali de movimento, já faz a música de acolhida, do bom dia, do boa tarde, já pode citar o nome de um aluno, de outro aluno. Tem um aluno novato, já dá atenção para esse aluno que acabou de chegar, já inclui ele na aula. E aí, o que você faz? Depois que você fez a atividade que você quer que as crianças sentem, tá todo mundo com a mãozinha aqui na banda elástica, agora é só sentar. Você senta junto, todo mundo sentou. Pronto, a sua rodinha tá pronta. Você consegue trabalhar ali no círculo com as crianças, sem necessariamente ter que falar: vamos fazer uma rodinha agora. Vamos fazer isso aqui agora. Entendeu? Você até pode fazer isso. Vai funcionar você pedir, mas você vai gastar tempo com isso. E essas crianças já dispersaram. Os que são mais dispersos já dispersaram, já se agitaram. Vocês que são bateristas, né, que estão muito próximos aí de ritmo, né? O instrumento de vocês, ele é rítmico, né? Percussivo, rítmico. Então, usa muito isso ao seu favor. Atividades rítmicas, atividades aí que você pode explorar, principalmente, né, o corpo, palma, pé, né? Levanta, abaixa, estalo, sons com a boca. Se apropria muito disso, porque
faz parte das metodologias ativas. E o que são metodologias ativas? A forma que a gente tem de ensinar ativamente da criança, sentindo com o corpo, da criança fazendo, saindo dessa parte de tanta teoria e vindo mais para a prática, ativamente, tá? Por isso que o Dalcroze até fala, né, que todo elemento musical, ele pode ser expresso plasticamente pelo movimento. E quando a gente fala da aula de música, tudo a gente pode mostrar através do corpo, através dos movimentos. E só dessa forma, essa tua turma ou aquela criança que não para quieta no lugar, ela já vai ter essa necessidade saciada porque ela está ali se movimentando. Muito diferente do que ela faria numa aula de matemática, numa aula de português, de geografia, ou seja, qualquer outra aula. A aula de musicalização, ela é para isso. É pra gente vivenciar a música através do corpo e através dos movimentos. Mas, Gi, e as crianças atípicas? Eu tenho crianças atípicas na minha turma. Como é que eu faço para trabalhar com essas crianças que são atípicas, que são autistas, que são TDA, TDAH? Prof, eu quero te falar uma coisa que muito sincera com você, que é da minha vivência, que é da minha prática. A minha aula, eu tenho certeza que a sua aula também, eu vou falar na aula de musicalização como um todo, quais são as principais ferramentas da aula de musicalização, né? O que a gente usa? Primeiro, o som, a sonoridade, obviamente, mas a gente tem aí como ferramenta a brincadeira e a ludicidade. Então, tudo que é desse campo de brincar, de vivenciar, ela já traz essas propostas que vão ao encontro da necessidade dessas crianças que são atípicas, ou seja, crianças que estão dentro do espectro autista. Então, a aula de música, por si só, ela já neutraliza, já equilibra, ela já deixa ali, ó, todo mundo ali em teto de igualdade. A criança que se comunica através de audição, que para ela é mais fácil ouvir, entender ouvindo, na aula de musicalização tem muita percepção, é som o tempo todo. A criança que ela aprende mais vendo, aprende pela imitação, ali a gente está se movimentando o tempo todo. A criança que elas têm mais sensibilidade sonora, que ela quer descobrir mais outras fontes sonoras, que ela precisa se movimentar, que ela precisa sair do lugar. Também a aula de musicalização, ela vai ao encontro desses alunos que são atípicos ou típicos, tá? É claro que existem os níveis de apoio quando eu tô falando de crianças que são autistas. Então a gente tem o nível 1, né, que é a criança que não precisa necessariamente de apoio. Nem todo autista é igual, né, gente? A gente já sabe muito sobre isso, já tem se falado muito sobre isso. Nem todo autista é igual, nem todo autista tem sensibilidade ao toque, nem todo autista tem sensibilidade auditiva, nem todo autista não consegue, né, acompanhar com a visão, alguns sim, outros não. Então depende muito. Autistas são muito singulares, né? Então a gente não pode estereotipar, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu quero falar aqui pra você, prof, se você trabalha com crianças que têm autismo nível 2, que é moderado, ou nível 3, que é severo, que já precisam necessariamente de um apoio, são crianças que têm dificuldades motoras, são crianças, né, que têm mais dificuldade de interação. É interessante que você trabalhe com essas crianças, mas você precisa de ajuda também. Precisa de ter alguém ali te auxiliando, precisa de um auxiliar de sala. E essas crianças, né, que estão dentro do espectro, que estão nesse nível moderado ou severo, o que é indicado? Que essas crianças, elas façam tratamento, que elas usem da musicoterapia. Aí já é diferente da minha área aqui de atuação. Eu sou professora de educação musical, então eu ensino através da música. Agora, a musicoterapia, ela tem uma outra proposta. A musicoterapia, ela faz o quê? Ela é recomendado como um tratamento terapêutico que tem como ferramenta a música. Então, tem essa grande divisão, tem essa grande diferença. Por mais que as duas práticas sejam muito próximas, que a gente use repertórios muito próximos, atividades muito parecidas, mas elas têm propostas diferentes, tá? Então, crianças que estão dentro do espectro, que precisam desse apoio, né? Precisam mais de apoio, nível moderado, nível severo. Essas crianças é interessante que elas façam terapia e utilizem da musicoterapia, tá? O que é diferente do trabalho do educador musical. E você que é educador musical, se você quiser também se tornar um musicoterapeuta, existem pós-graduações, existem cursos de graduação. E você que é musicoterapeuta, mas você quer se apropriar mais dessa questão de ensinar musicalmente, né? De ser educador musical, também precisa se apropriar aí do estudo, talvez fazer um curso livre, fazer talvez uma pós-graduação, até mesmo uma graduação. Existem vários e vários níveis de formação para você se formar aí como educador musical. Olha só, eu quero te dizer então, mas Di, então o que eu faço com os meus alunos que são muito agitados? O que eu posso fazer, né? Eu já te dei várias ideias aqui, vou te mostrar uma atividade que você pode trazer aqui também. Eu trouxe aqui um sininho de mesa, tá? Esse sininho de mesa.
que tem esse barulhinho aqui. E esse som, né? Agudinho. Esse sininho de mesa foi muito interessante trabalhar isso com as crianças, porque isso aqui automaticamente ele já foi feito para poder chamar atenção. Mas eu não usei para poder ficar batendo isso aqui para pedir atenção para os alunos não, tá? Usei isso aqui como uma proposta musical, que deu muito certo, porque as crianças elas ficavam doidas para poder bater aqui. Bater o dedinho, bater a mãozinha aqui. E quando você leva um recurso, um instrumento, ou seja lá o que for, que é diferente, isso já vai até te facilitar justamente para você reter a atenção desses alunos, tá? Tudo que você levar de diferente, banda elástica colorida, mas com o tempo eles vão acostumar. Você pode levar algum brinquedo. Então vai da sua imaginação, da sua criatividade, você levar esse tipo de recurso para a aula, porque isso vai fazer com que os seus alunos eles se concentrem mais, tá? E essa turma que está mais agitada, ela vai ter, né, automaticamente que se concentrar e ficar em silêncio para poder tocar a sineta aqui no tempo certo. Eu vou te mostrar aqui a atividade que eu fiz com as crianças e foi muito legal. Dá pra fazer você cantando, tá bom? Por exemplo, aquela música da bolinha de sabão da palavra cantada. Olha lá uma bolinha de sabão e vem outra bolinha de sabão. Uma, duas, três são bolinhas. Aí você já usa aqui no contratempo. Eu adoro ver bolinhas de sabão. Canta com as crianças a música da bolinha de sabão. Se não conhece essa música famosa, música linda do Palavra Cantada, você encontra com facilidade no YouTube, bolinha de sabão. É uma das atividades que você pode fazer marcando ritmicamente aqui, tá? Então a gente trabalhou aqui a questão do ritmo e trabalhamos até o contratempo. Olha só que interessante, tudo dentro de uma música. Precisa explicar, a criançada vai ter que bater aqui na hora. Não, já faz fazendo, tá? Já inicia fazendo. A outra música foi da Pipoca. É interessante essa música da Pipoca da Kit Niemeyer. Vai fazer o som da pipoca, só que essa música ela é cumulativa, tá? Então é o som da pipoca que vai estourando. Primeiro ela dá um estourinho, depois ela dá um, dois estourinhos e vai assim, vai aumentando, tá? Então a criança ela tem que ir contando e batendo aqui conforme os estourinhos da música. Então vou colocar aqui um pedacinho para vocês. Ó. O poque-poque da pipoca pipocando, o poque-poque da pipoca pipocando. É só um curtinho que vai logo acabando, é só um curtinho que vai logo acabando. O poque-poque da pipoca pipocando, o poque-poque da pipoca pipocando. É só um curtinho que vai logo acabando, é só um curtinho que vai logo acabando. O poque-poque da pipoca. E assim vai, gente. Essa música é ótima, porque cada vez que o poc-poc da pipoca pipocando faz um poc, acrescenta um instrumento, tá? Então, com outros alunos, com os alunos maiores, você pode trabalhar essa questão dos instrumentos que eles vão sendo acrescentados. Uma outra forma também de você trabalhar essas turmas que são agitadas é você separar por grupos. Trabalha por naipes. Eu trabalhei a música Seven Jumps com os alunos essa semana. Como eu trabalhei, gente, os pequenininhos, jardim, dividir em instrumentos. Se não tinha instrumento para todo mundo, inventei os recursos, inventei um monte de coisa que todo mundo dividia ali em naipes, tá bom? Então eles tinham que fazer segundo a minha regência ali as atividades, o comando da música, tinha a hora de voltar, tinha a hora do silêncio, tinha que esperar a vez do outro, tinha que escutar o outro e foi muito bacana. E é dessa forma, ativamente, musicalmente, que você vai trabalhando a questão da agitação com seus alunos. Se você trabalha com turmas que são muito grandes, é trazer o quê? O dinamismo para a sua aula, trazer que a sua aula seja ativa, que seja interessante, que tenha uma proposta bacana e que você utilize da música o tempo inteiro. Não adianta interromper a aula para poder... Não, isso não funciona com a criança. A aula ela vai acontecendo. É lógico que em um momento ou outro você vai ter que dar um direcionamento. Se você for contar uma história, se acontecer alguma coisa, lógico, em algum momento você vai ter que interromper e direcionar a sua aula, né? Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, que tem como conter, tá? Que tem como fazer uma aula de música muito gostosa, por mais que a sua aula, a sua turma seja muito agitada, tá bom? Tem essas estratégias que são úteis e que são ativas para você ter o melhor dos resultados nas suas práticas, ok? Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande para você, um bom descanso e a gente se vê na próxima. Tchau!